Uma porção da palavra de Deus, livro de Neemias, Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. Neemias, se você pegar o livro de Salmos e voltar, é mais fácil de encontrar. Venhamos e convenhamos que nós não somos muito de ler o livro de Neemias. Eis a dificuldade de encontrá-lo. Aí você vai voltando e você vai encontrar o livro de Jó. Aí volta mais um pouco. Aí você vai encontrar Esté e volta mais um pouco, chega a Neemias. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 11. Os irmãos que encontraram, diz amém. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e o portão do monturo. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois ali eu já havia declarado, não havia declarado coisa alguma. Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Versículo 17. Então lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Pai, estamos na sua presença, Senhor. Te bendizemos, pois tu és santo, justo e bom. Fala com o teu povo nessa noite. Eu não sei como está o coração do teu povo, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda pensamentos e corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. O livro de Neemias, ele é tido, pelo menos deve ser, como um dos últimos livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Claro que ele não está na ordem cronológica, ele não é o último, está longe disso, do Antigo Testamento. Mas ele foi escrito justamente quando o exílio estava chegando ao fim. Israel havia sido deportado porque havia desobedecido a Deus. Deus fez uma promessa com Israel de que se eles fossem fiéis, eles permaneceriam nas suas terras, haveria prosperidade para com o povo dele, não haveria mulher estéril, não havia animal estéril, e Deus iria os guardar, os proteger dos inimigos. Mas se desobedecessem a Deus, se violassem os mandamentos, se quebrassem a aliança, Deus iria espalhá-los sobre a face da terra. E por uma questão de desobediência, por eles não ter cumprido a parte dele das alianças, Deus então foi cumprir a parte dele. Começou a espalhar o povo. E a primeira leva em 722, o reino do norte, e em 586 o reino do sul. Irmãos, e acreditem, foi uma tristeza imensa. Tiveram que sair do seu país e não saíram em paz, saíram em guerra, foram levados, escravizados. Lembremos de Daniel nessa transição, né? Lembremos de Jeremias, de Ezequiel e muitos outros homens de Deus que viram quando a nação de Deus estava sendo dispersa sobre o mundo. Mas havia um tempo de restauração. Deus disse que, Deus revelou a Jeremias que após 70 anos de cativeiro, eles iriam voltar. Mas em nenhum momento Deus disse que esse retorno seria esplendoroso.
Deus não disse que o retorno seria fácil. Pelo contrário, reconstruir nunca é fácil. Nunca é fácil. Porque o povo seria outro, as expectativas seriam outras, e a primeira leva que voltou para Jerusalém, saindo já do poder dos babilônios, dos medos e persas, eles tiveram a esperança de reconstruir o templo, até por uma questão de promessa de Deus de reconstruir o templo, coordenado por Esdras. Mas, infelizmente, eles começaram a se preocupar com suas próprias casas, com suas próprias preocupações pessoais, anseios pessoais. E parece que o Esdras, ele não soube fazer uma questão política para que ele conseguisse terminar a obra. Tanto que facilmente os inimigos disseram: se o templo for construído e a cidade, esse povo vai se rebelar contra você. E o rei foi lá e mandou cessar a obra e desembargou. E muito tempo se passou. Até que Deus levantou um homem por nome Neemias. Neemias estava sendo copeiro de um imperador, o Artaxerxes, até que um dos irmãos de Neemias chegou para ele e falou, ele perguntou: como está a minha cidade? Como é que está o povo lá? Eu acho que ele perguntou, meus irmãos, com a expectativa de ouvir coisas boas. Mas não foi isso que ele ouviu. O irmão dele disse o seguinte: meu amigo, as muralhas estão derrubadas. Ele vai dizer isso. Os restantes que sobreviveram em exílio se encontram lá na província e estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Só que Deus incomodou Neemias para que essa situação mudasse. Deus incomodou Neemias para que isso não permanecesse assim. Então Neemias pôs-se a buscar a Deus em jejum e em oração. E Deus colocou no coração de Neemias, e ninguém podia tirar essa certeza, essa convicção, de que era tempo de reconstruir as muralhas de Jerusalém, que era tempo de reconstruir a cidade santa de Deus, era tempo das promessas de Deus se cumprirem, não só através de Neemias, mas através de todo o povo de Deus que estava naquela cidade. Muito diferente de Esdras, Neemias soube fazer um jogo político. Lembrando que, quando eu digo jogo político, é uma questão de sabedoria para que tudo ocorresse bem. Foi isso que ele fez. No tempo certo, soube falar com o rei. No tempo certo, pediu às autoridades a permissão para conseguir madeira, para conseguir pedra, para ter autorização que, se os inimigos invadissem, ele podia contra-atacar. Neemias, antes de começar a reconstruir, ele fez uma parte excelente, antes de chegar lá. Mas de repente Neemias chegou na cidade, inspecionou a cidade, foi a leitura que fizemos. Ele olhou cada parte do muro, ele olhou cada porta que havia sido queimada, estava lá só as cinzas, boa parte dela. E claro, a decisão dele foi: é tempo de reconstruir. A pergunta que eu faço, e eu quero convidar os irmãos a ficarem atentos quanto a isso, é que Neemias não construiu da noite para o dia. Ele tomou alguns passos. E eu compartilho com vocês os passos que Neemias tomou para reconstruir os muros. E que essas atitudes de Neemias, cada passo que ele fez, que nós façamos nessa noite. O primeiro passo que Neemias tomou foi de reconhecer a necessidade de reconstruir. Não há nada pior na vida de um cristão do que a acomodação. De nos acostumar com a miséria que estamos, com a frieza espiritual que nos encontramos, de nos acostumarmos com Jesus. Pastor, pelo amor de Deus, você está dizendo que é perigoso se acostumar com Jesus? Claro que é perigoso, porque Jesus tem sempre mais a nos oferecer, há sempre mais amor a nos oferecer, há sempre mais intimidade. Jesus Cristo se apresenta-se como a água viva, e quando nós nos aprofundamos em Jesus Cristo, mais Ele tem a nos oferecer. A intimidade de ontem não serve para hoje, você pode conhecê-lo hoje e conhecê-lo amanhã, e essa é a promessa do reino de Deus, é conhecer a Deus, conhecer a Cristo para todo sempre.
Então Neemias, ele viu a situação que estavam e disse: não é bom que estejamos assim. As muralhas caídas, as famílias destruídas, a fé nem se fala, os sacerdotes estavam em outras ocupações, porque nem templo havia. E a primeira decisão dele foi: eu não aceito a situação em que estamos. Será que você aceitou? Será que você olhou para um lado e disse assim: rapaz, é verdade, a família está arrasada. É verdade que a minha vida espiritual não está das melhores. Mas quem é que não está, né? Qual a família que não enfrenta luta? E você aceitou essa situação, essa acomodação. Não faça isso. Não faça isso. Confronte a situação que você está. Faça como Neemias, por mais que você observe o que está em sua volta, mas não aceite, porque não é o que Deus quer para nós, não é o que Deus quer para o seu povo, não é o que Deus quer para a sua igreja. Olharmos a situação espiritual que estamos, constatar que não está bom e ficar do jeito que está. Neemias, ele fez isso. Reconheceu que precisava. Segundo passo que Neemias tomou, de uma maneira maravilhosa, não é só constatar. Sim, está ruim. Precisamos de reforma? Sim, precisamos de reforma. Aí Neemias disse: sim, mas espera aí, meu amigo. Eu estou disponível para que os muros sejam reconstruídos. Eu sei que a situação não está das melhores. Eu sei que precisamos de um renovo, que a minha família precisa ser restaurada. Eu facilmente vou perceber as necessidades que tenho. Mas Neemias disse: mas eu estou disponível para que a restauração aconteça. Eu estou disponível para que meu casamento seja restaurado. Eu não quero uma acomodação para a minha vida. Eu quero uma ação no tempo certo e que as muralhas sejam reconstruídas. Ele viu que a coisa estava ruim, mas ele estava disponível. Eis-me aqui, Senhor, para que o casamento seja restaurado. Eis-me aqui, Senhor, para que a sua igreja seja avivada. Eis-me aqui para fazer a sua parte no reino, para fazer a minha parte no reino. E ele se dispôs. Quando ele foi conversar com Artaxerxes, quando ele disse que a cidade dos túmulos do pai dele estava destruída, aí Artaxerxes disse: você quer fazer o quê? Já pensou nesse momento? Neemias disse: não, olha, tem um homem brilhante lá em Jerusalém, que ele vai coordenar tudo isso. Ele sabe o que fazer lá. Não. Ele não delegou essa responsabilidade. Ele não teve a ideia da parte de Deus e passou para outro. Ele falou com o seu rei, dizendo assim: olha, rei, seu imperador, e disse: eu vou reconstruir a minha cidade. Eu não vou mandar ninguém lá reconstruir. Eu quero estar à frente. Eu quero melar as mãos de cimento. Eu quero melar as mãos de barro se preciso for. Eu quero entrar na mudança. Ele viu que a situação estava ruim, mas estava disponível para ser usado por Deus. Ele estava disponível para mudar a sua família, para mudar a sua nação, para mudar a comunhão com Deus que havia se perdido. Ele estava disponível. Como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Não, mas envia o irmão. Não, pode enviar o irmão, mas eu quero ir com ele, Senhor, tá bom? Pode enviar aquela família, mas eu quero ir com ela, Senhor. Eu quero fazer parte da mudança que o seu povo precisa. Eu quero fazer parte da restauração das muralhas. Será que nós queremos isso, meu irmão? Será que nós observamos a situação e dizemos assim: será que Deus não vai enviar ninguém para restaurar a minha igreja? Será que Deus não vai mandar ninguém para restaurar a minha família? Ele já mandou, e foi você. E foi você que ele mandou. Foi você que ele mandou. Mas a questão que não deve ser esquecida: sim, está certo, eu quero reconstruir minha família. Eu quero reconstruir os muros da comunhão, os muros da casa de Deus, da minha comunhão com Deus ser mais profunda. Mas como é que eu faço isso? Já pensou, gente? Rapaz, o meu carro está com problema. Sim, está com problema. Eu estou disponível para ajeitar esse problema. Sim, mas você sabe ajeitar? Quer dizer, não seria estranho parar aqui, reconhecer o problema, estar disponível para resolvê-lo, mas não saber como? Não estava ruim parar aqui? Só que Neemias não fez isso.
versículo 4, abra sua Bíblia mesmo aí, Neemias, no capítulo 1. Olha o que esse homem fala com Deus, meus irmãos. Esses são os passos para a restauração de um casamento, para a restauração do povo de Deus, da comunhão com Deus. Ele nos dá cada passo que ele tomou em direção da reconstrução. E é uma oração que contém esses elementos extraordinários, tão comuns. Eu não estou aqui nessa noite com o propósito de trazer novidades. Eu sei que um cristão vive muitos anos comendo feijão, comendo arroz, comendo a carne, comendo pão, como Jesus se apresenta. E está aí no versículo 4, ele diz: quando ouvi estas palavras, eu me senti, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Esse é o primeiro passo, meu filho. Você quer que as muralhas sejam reconstruídas da sua vida, da sua família, do seu casamento? Aprenda a orar ao seu Deus, aprenda a levar os seus temores a Deus, aprenda a levar os seus anseios, as suas expectativas a Deus. Há um Deus dos céus que nos ouve, há um ouvido atento de Deus para ouvir os nossos clamores, seja ele qual for. Senhor, a muralha está caída, Senhor, minha família não está mais a mesma, a igreja precisa do avivamento. Fala com Deus, meu querido. Há um Deus dos céus que nos responde, há um Deus dos céus que ouve as nossas orações. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, mas é preciso clamar, querido. Neemias, antes de qualquer ideia, antes de falar com o próprio rei, ele orou ao Senhor. Fala com Deus. Senhor, a situação está tão difícil, Senhor. Eu não vejo saída para esse problema. Eu não consigo ver dias melhores. Fala com Deus. O próprio Jesus disse isso, né? Entra no seu quarto, meu filho, fecha a porta em oculto e fala com seu pai. Você não vai falar com um estranho, você não vai falar com o vizinho, você vai falar com seu pai. E Jesus disse: o seu pai que vê em oculto te responderá. O que quer dizer isso? Em oculto te responderá. As coisas começam a acontecer e só você e Deus sabe que aquilo foi resposta de oração. Só você e Deus sabe. Por quê? Porque em oculto você orou, e em oculto Deus falará ao seu coração: eu estou fazendo, glória a Deus. Só você e Deus vão saber disso. Então Neemias apresenta a Deus sua oração, para que a coisa comece a mudar. Logo depois que Neemias ora, ele faz uma confissão. Olha o versículo 7 aí. Olha que confissão maravilhosa. Ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Sabe o que é essa confissão, meu querido? Que confissão linda, né? Mas sabe como é que nós fazemos a confissão? Senhor, o senhor está vendo aí a mulher que o senhor me deu? Senhor, meu casamento está numa crise, mas olha a mulher que eu tenho. Senhor, meu casamento é dos melhores, mas você já viu o marido que eu tenho? Se você fosse casado com ele, o senhor já tinha fulminado. Neemias sabia que a situação de Israel era deplorável. As muralhas caídas, os sacerdotes abandonaram os seus cargos, a situação espiritual estava na lama. E onde é que Neemias estava? Longe, irmãos, bem 1.500 quilômetros, se não for mais. Mas quando Neemias foi falar com seu Deus, Neemias disse: a culpa é minha, Senhor, também. Eu também pequei para que a situação estivesse desse jeito, Senhor. Eu também quebrei os seus mandamentos. O meu casamento está assim por culpa minha também. Senhor, eu confesso os meus pecados. Então passo para a reconstrução das muralhas. O primeiro é falar com Deus sobre a sua situação. Mas é um momento também, quando se ora, de as máscaras caírem. Não há rodeio para Deus. Seja sincero: Senhor, eu pequei, Senhor. Foi o que o filho pródigo fez em Lucas capítulo 15. Ele lá no meio dos porcos, ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Ele ensaiou bonito. E quando chegou dentro do pai, fez a mesma coisa.
Ele chegou para o pai dele e disse: meu pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. É um momento de confissão pelos problemas que temos, pelos pecados que cometemos a Deus, melhor dizendo. As muralhas estão caídas, o casamento não está dos melhores, a igreja precisa experimentar um avivamento, mas sem oração e sem confissão, ela nunca experimentará. Nós pecamos, Senhor, nós não oramos como antes, nós não buscamos o Senhor como antes, Senhor. Terceira atitude, Neemias. Primeiro foi falar com Deus em oração. Segundo foi confessar a Deus enquanto orava. Mas terceiro, é crer no Deus que responde às orações. Glória a Deus. Acompanhe comigo o versículo 9. Neemias diz assim, mas ele lembra de algo da parte de Deus. Mas se vocês se converterem a mim, foi a promessa de Deus para Israel, e guardarem os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os seus desertores estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. E o texto continua dizendo, então, ainda são os teus servos e o povo que tu resgatastes com grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com o teu servo, seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Sabe o que é isso, irmãos? É acreditar nas promessas de Deus. Senhor, eu estou orando pela minha família, eu estou orando para que as muralhas sejam restauradas, eu confesso que elas estão do jeito que estão, por culpa nossa, eu pequei para que elas estivessem assim, mas eu acredito que o Senhor responde, eu acredito que é uma promessa de restauração, eu creio que o Senhor prometeu para o seu povo, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, enquanto se ora, apresente a Deus as promessas dele. Enquanto fala com Deus, saiba que ele ainda restaura e ele ouve as nossas orações. O próprio Jesus disse, olhe, quando vocês forem falar com o Pai, ore em meu nome, que tudo que vocês pedido, crendo, recebereis. Jesus conversando com o pai desesperado em Marcos 9:23, o pai parece estar com uma fé trôpega, uma fé fraquinha, disse, Senhor, Jesus disse, olha, se você crer, verás a glória de Deus. Aí o pai olha assim para Jesus e disse, Jesus, ajuda a minha fé, Jesus. A minha fé está tão pouca, meu filho desde criança tem sofrido com esses demônios atormentando. Aí Jesus disse, se creres, tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo repreendeu o demônio daquela criança e ela ficou sadia, liberta, e o pai voltou glorificando a Deus, mesmo com sua fé frágil, mesmo com a sua fé fraca. Fala com Deus que ele ouve, fala com Deus que ele atende. Não é o tamanho da sua fé que importa, é em quem você deposita a sua fé. Por mais fraca que esteja, por menor que esteja, há um Deus grande nos céus que ouve. Não são os nossos méritos de fé que fazem com que Deus responda, é os méritos de Cristo. É por causa dele que ele responde. Então Neemias começa a dar esses passos em relação à restauração. Ele fala com Deus em oração, ele confessa os seus pecados e ele crê nas promessas das Escrituras. Ele crê nela. Nós façamos o mesmo. O quarto passo que Neemias tomou. Primeiro, reconhecer que precisamos de restauração. Segundo, estar disponível para que essa restauração aconteça. Começa em mim, Senhor. Terceiro, Neemias, ele ora a Deus. Ele confessa a Deus e ele crê nas promessas de Deus. Ele sabe que se ele fizesse a parte dele em buscar a Deus para que algo acontecesse, de fato e de verdade, os milagres aconteceriam. Penúltimo, quarto passo, perseverar na sua busca. Acompanhe comigo, versículo 19 e 20. Ainda bem que está aqui na Bíblia esse versículo. Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20. Está na minha Bíblia, está na sua também. Preste atenção, por favor. O quarto passo é perseverar. A
apesar dos inimigos. Porém, Neemias falou para o povo, né? Vamos reconstruir. Vamos fazer a nossa parte. Versículo 19. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso. De quê? De que era preciso reconstruir. Eles souberam disso. O que eles fizeram? Zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Versículo 20. Então lhes respondei. Neemias respondeu a esses inimigos: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Sabe qual é a lição aqui, meus irmãos? A lição é a seguinte: não vai ser fácil você reconstruir seu casamento. Não vai ser fácil experimentar os avivamentos de Deus. Os inimigos sempre estarão à espreita querendo o nosso mal. Homem, abandona essa mulher. Jogue tudo para o alto e vá-se embora. Você está com uma de 40? Troca pelo menos para uma de metade, uma de 20. Olha aí, você está ganhando. Sempre haverá aqueles que querem que você trilhe o caminho mais fácil. Mas saiba que essa voz é de Satanás. O caminho mais fácil nunca fez parte da história do povo de Deus. Nunca fez parte. Por que vai fazer parte da sua e você pertence a Deus? É muito mais fácil romper tudo e jogar tudo, pode-se embora. É muito mais fácil fecharmos a porta da igreja, porque é difícil que o avivamento aconteça. É muito mais fácil. E sempre haverá aqueles que dirão: fecha a porta e vão-se embora. E tem mais, eu alugo o carro para vocês irem embora. Se nem me dissesse assim: é verdade, não é não, Sambalate? É verdade, Tobias, né? Pois não é, vamos se rebelar contra o rei. Ele dizia assim: olha, eu compro um cavalo 0 quilômetro para você e deixo você lá onde você está. Os inimigos sempre estarão à espreita para você não lutar por aquilo que Deus ordenou que você lutasse. Mas o nosso compromisso não é com Satanás. O nosso compromisso não é com os inimigos do povo de Deus. O nosso compromisso é com Jesus. Foi Ele que disse que deveríamos lutar. Quem colocou o desejo no coração de Neemias para reconstruir foi Deus. E só Deus tinha o direito de tirar o desejo de Neemias. E o que aconteceu com a vontade no coração de Neemias? Quando os inimigos apareceram, a vontade aumentou. Eu preciso reconstruir, Senhor. Eu preciso lutar por minha cidade. Eu preciso lutar por minha família. Os inimigos se levantaram, estão querendo facilidade, mas o meu propósito e meu projeto é com Deus. Não se embarace com as coisas dessa vida. Olha para Deus que lhe chamou, olha para Deus que lhe capacitou. É tempo de reconstruir as nossas muralhas. Por mais que se levantem os inimigos, há um Deus com nós e nunca nos abandonará. Nunca. Por último, para encerrar, meus queridos, desculpa o tempo. Só Deus sabe quando é que eu venho aqui. Nós tem que aproveitar, né? Vale a pena. Pastor, vale a pena restaurar os muros. Vale a pena lutar por esse casamento. Vale a pena lutar pelo reavivamento, pelo avivamento que precisamos. Será que vale a pena, Senhor? Neemias pode ter feito assim sabe aquele análise, aquela matemática básica. Peraí, 1 mais 1, 2... Eu vou perder aqui, vou ganhar ali. Mas, meu Deus, se eu botar na ponta do lábio, vai valer a pena? A conclusão de Neemias foi: vai valer a pena. Por que vai valer a pena? Ele diz no versículo 20. Por que vale a pena? Versículo 20 ele diz: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é os recursos que você conseguiu, não é a autorização do grande imperador Artaxerxes. Neemias disse: é Deus que fará tudo isso. Os instrumentos que Ele usa somos nós, mas a glória sempre será de Deus. É interessante, né? Sempre. Vale a pena? Vale a pena. Porque o nome de Deus será exaltado quando sua família for restaurada.
O mundo será beneficiado quando a igreja experimentar o avivamento. O mundo saberá que é um povo santo sobre a face da terra. Reconstruir, meus irmãos, não é fácil, mas é necessário. A minha casa precisa ser reconstruída. A sua casa precisa ser reconstruída. Que estejamos disponíveis e sejamos vasos nas mãos de Deus. Mesmo sentados, vamos falar com Deus. Pai, apresento diante de ti o teu povo nessa cidade. Aqui há irmãos que têm lutado, ó Deus, pela restauração da sua igreja, para que experimentamos o avivamento do alto. Muitos lutam, ó Deus, quantos homens lutam para restaurarem o seu casamento. Quantas mulheres, ó Deus, lutam para restaurar as muralhas do seu casamento. Senhor, os inimigos já estão dizendo que o caminho mais fácil é jogar tudo para o alto e se embora. Oh Deus, dá-nos uma visão do alto, dá-nos a direção do alto, de que vale a pena sujarmos as mãos para reconstruir, Senhor. Que vejamos a sua glória quando o avivamento acontecer, quando as muralhas estiverem restauradas, quando a esposa estiver convertida, quando o esposo se render aos seus pés. Senhor, faz-nos ver que vale a pena lutar pela reconstrução das muralhas. Senhor, é difícil perseverarmos, mas ajuda-nos a perseverarmos. É o que nós te pedimos nessa noite. Aviva-nos, Senhor, restaura-nos, ó Deus, que levantemos as muralhas que estão caídas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.